considerado como uma criatura inanimada, na verdade, ele, além de ter o movimento dos elétrons em torno do núcleo e também, muitas vezes, irradiar energia, ele também absorve energia. E ele está em movimento, um movimento muito rápido, né? Que é uma característica dele. Portanto, se movimento é uma característica da vida, é certamente que ele está vivo. Mas ele não poderia estar morto, porque o que é morto não pode dar origem ao que é vivo. Então, desde o início, tudo que existe foi soprado pelo poder infinito de Deus e tudo tem vida. E essa vida vai se transformando em níveis cada vez mais elevados, e assim é que é o universo. Então, eu acredito plenamente que nós estamos cercados de vida por todos os lados. Com relação à vida inteligente, é preciso notar o seguinte: a nossa galáxia, que é uma das 200 bilhões de galáxias do universo, a nossa chama-se Via Láctea. O inglês seria Milky Way. Milky Way. A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Dentro desse número enorme de estrelas, nós temos, de acordo com os astrônomos, pelo menos 46 bilhões de estrelas que fazem parte de um sistema semelhante ao nosso sistema solar. Ou seja, em torno dessas estrelas, né, orbitam diversos planetas. Esses planetas, então, são semelhantes aos planetas que nós temos na Terra e que nós temos no nosso sistema solar, como a Terra. E, portanto, provavelmente são capazes de albergar a vida. Com certeza. Eu tenho certeza, para mim, é certo que a vida é abundante na Terra. Na Terra, não quero dizer no espaço sideral, em todo o universo. Com essa visão maior do universo, colocando para o nosso telespectador, eu tenho certeza que ele pergunta: e Deus? E a figura do Criador? Como é que ela se ordena dentro da sua fala? Bom, Deus é o alfa e o ômega do universo. O universo começou com a vontade de Deus e, quando chegar ao fim, ele estará retornando a Deus, porque essa energia imensa que compõe o universo pertence a Deus, portanto não vai se desperdiçar, não vai se perder, com certeza. Por isso que os antigos sábios orientais diziam que o universo retorna a Deus. Eu penso que isso é o mais provável, é o que faz mais sentido. Agora, quanto à figura de Deus, é impossível. Você, com apenas 200 trilhões de sinapses neuronais do cérebro, não pode conter o infinito. Você pode ter uma ideia aproximada, né? Por analogia. Deus é infinito, Deus é a origem e o alfa e o ômega. Deus é o poder infinito, Deus é a inteligência infinita. Agora, o rosto de Deus é impossível que qualquer criatura que exista dentro dos infinitos do universo possa conceber e possa olhar diretamente para Deus, porque nada que existe, o que exista, por maior que seja, possa igualar a infinitude ou infinito que é Deus. Portanto, a partícula ela não pode olhar para Deus, porque ela não pode entender, porque a visão, o entendimento, supõe um número determinado de elementos que funcionam como processadores de imagens e ideias. É o caso do nosso cérebro, é o caso do computador que nós usamos. Muito bem, de passagem pela cidade, visitando parentes, Mônica Pavani, ela é estudante de pedagogia da PUC São Paulo, quer saber qual seria o seu candidato lá em São Paulo, na capital, comendador. Bom, em que pese que dizem que o voto é secreto, mas é secreto se você quiser fazer com que ele seja secreto. Nós temos que ter a liberdade de expressar o nosso candidato, porque se não fosse assim, você não poderia pedir voto para um candidato na televisão, no rádio, que você já estaria automaticamente declinando qual é esse candidato. O meu candidato é Celso Russomano. Por quê? Porque ele vem desenvolvendo uma luta há muitos anos a favor dos cidadãos que são esbulhados por mais empresas que vendem produtos deteriorados e que não cumprem a legislação protetora em relação aos direitos do consumidor. E esse homem, então, está fazendo um trabalho muito difícil, porque é difícil, né? Devido à impunidade que existe nesse país, é muito difícil você correr atrás do direito de um cidadão que foi esbulhado.
E ele está fazendo isso com muita galhardia, com muito entusiasmo, com muita autenticidade. E esse é um trabalho maravilhoso. Eu acredito nesse rapaz. Eu prefiro o Celso Russomano a qualquer outro candidato que existe lá em São Paulo. Muito bem. Governador, nós estamos agora no mensalão, já finalizando a exposição da defesa dos acusados. Certamente agora virão os ministros com as suas falas e com as suas conclusões. Nesse ponto do embate do mensalão, qual é a sua análise? Se considerarmos que uma grande parte dos ministros ali foi colocada ali pelo Poder Executivo, ou seja, pela Presidência da República, a gente começa a supor e a pensar que talvez eles não queiram, né, punir aqueles elementos que estão ligados à Presidência da República, que praticamente são todos ali. Existe uma probabilidade, penso que menor, deles serem punidos. Por outro lado, a punição é muito branda, muito suave, muito leniente, porque, como disse o senhor João Machado, mais uma vez lembrando o nosso caminhoneiro, né, as leis são porcas feitas por porcos. Essa que é a dura realidade. Governador, um dos pontos altos ali da defesa foi quando o advogado do ex-deputado Roberto Jefferson disse que o presidente Lula teria que ser citado porque ele, na avaliação do advogado, sabia de todo o processo que culminou no mensalão. Sim, com certeza, né? Ele e o Disseu, eles viviam um sentado no colo do outro lá, tramando o destino do Brasil, o controle do Brasil, melhor dizendo, né? E isso é claro que um homem esperto como esse Lulinha aí, ele jamais deixaria de ter tomado conhecimento de todo esse processo. Ele, na verdade, é o criador, juntamente com o José Dirceu. Mas o Procurador-Geral da República, né, o senhor Gugel, estava numa situação muito difícil, muito delicada, porque ele pode ter pensado, bom, se eu indiciar o presidente da República, especialmente naquela época, com o Lula ainda com pleno poder, poderia deflagrar um conflito imenso nesse país, e isso o assustou. Ele ponderou que talvez, né, fosse melhor já conseguir a punição de pelo menos o segundo e o terceiro escalão. O poder que abrange um presidente dessa república, que é uma república de faz de conta, que é um modelo político presidencialista, com todos os poderes concentrados no presidente, muito grande. Então isso assusta muita gente. Muitas pessoas não têm coragem de se contrapor ao presidente. Mas eu me lembro que o Boris Casoy, o grande âncora da televisão brasileira, um homem extraordinário, ele fez uma entrevista com Lula há uns tempos atrás. Ele perguntou para o Lula a respeito do mensalão e outras coisas. E citou um exemplo de alguém que estava comprometido, visivelmente comprometido com esse esquema de corrupção, e era ligado ao Lula, e o Lula respondeu para ele o seguinte: olha, Boris, é melhor você não deixar isso para lá, esquece esse assunto, porque isso aí não é bom e tal, não fala mais nisso. E o Boris achou graça, porque foi uma ameaça velada, né, mas bem clara. Embora velada, foi muito fácil de perceber que ele estava ameaçando o Boris, né, para que ele não se manifestasse com relação àquele assunto. E o Boris casou e achou graça, né, porque foi uma atitude tão prepotente, arrogante, autoritária do ex-presidente, que ele não teve outra alternativa senão rir. Isso eu presenciei. Comendador, dentro dessa estrutura, escapando um pouco do mensalão, nós temos um país avassalado por greves de tudo quanto é categoria pública. Os portos parados, já não tem mais reagentes químicos nos laboratórios para propiciar os exames e por aí vai. Tem um sinal vermelho sendo piscado aí no horizonte, não é, comendador? Isso demonstra que existe muita coisa errada. Se nós considerarmos que, primeiro, o inchaço do governo, a máquina administrativa do governo é absurda. Está cheia de assessores
de porcaria nenhuma, os famosos Aspone, né? Chefes de gabinete, pessoal burocrático que não serve absolutamente para nada, não serve para ganhar bons salários, porque são cúmplices, bajuladores, puxa-saco dos governantes. Então isso aí consome uma fortuna. Por outro lado, o governo continua emitindo título do governo. Esses títulos são pagos a juros altíssimos, mais elevados do mundo, a nossa taxa Selic. Então, quando aquele enganador chamado Fernando Henrique Cardoso, que não foi o pai do Real, mas sim o Itamar Franco e a equipe de economistas de São Paulo. O pessoal da PUC ali, né? Quando o Fernando Henrique deixou o poder, entregou de mão beijada praticamente para o Lula, eu tinha previsto isso, tudo estava mostrando que ele ia fazer isso e fez, porque ele é um comunista, ele se diz socialista, mas na verdade é um comunista. Muito habilidoso, muito talentoso, muito simpático, charmoso. Ele deixou uma dívida pública de 600 bilhões de reais. Isso o Fernando Henrique. Fernando Henrique. Agora essa dívida pública já está no patamar de 2 trilhões de reais. No orçamento desse ano, existem 650 bilhões de reais para o pagamento do serviço da dívida, ou seja, para pagar juros, etc. E provavelmente o governo, porque ele não é transparente, mas sabe-se que você ainda pode comprar título do Tesouro Brasileiro e eles estão emitindo esses títulos, estão pegando dinheiro, absorvendo dinheiro no sistema bancário. A despesa com a corrupção é muito grande, sobra muito pouco para aplicar em obras públicas de infraestrutura, não é? Uma parte, talvez a metade da arrecadação. Sim, o Brasil, este ano, ele produziu, apesar da recessão industrial, mas devido a certos fenômenos, como a exportação de commodities. A seca americana, né, a seca americana, certo? Valorizou os commodities. O PIB brasileiro foi maior do que o ano passado. Passou dos 5 trilhões de reais. Desses 2 trilhões e mais de 200 bilhões de reais, o governo separou 650 bilhões para o serviço da dívida. E uma porcentagem imensa vai para sustentar a vagabundagem no poder executivo e nos outros poderes da República. Governador, nosso tempo infelizmente chegou ao final e nós vamos nos comprometer com o nosso telespectador de trazer esses números absolutos de maneira bem didática, porque é importante que o contribuinte saiba para onde o seu dinheiro está indo. Perfeito. Nesse grosso ralo da corrupção brasileira. Combinado. Muito obrigado à sua audiência. Até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.